pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre substrato, mais uma vez. Eu acho que sempre quando está passando por uma transição, um momento de uma estação e outra, o substrato ele precisa ser observado, precisa ser corrigido. Agora, né, na maior parte do nosso país, a gente está passando pelo período de início, né, da primavera. A primavera começou mês passado, então nós estamos aí no início ainda da primavera. E as chuvas aumentam a partir da primavera, verão, que é muita chuva, chuva muito forte. E acaba lavando o nosso substrato, acaba também encharcando o nosso substrato, planta que fica no tempo, né? Quem cuida das suculentas no sol pleno, automaticamente quando chega a chuva ela está no tempo. Então a gente passa por períodos aí de muito sufoco. E a dica de hoje, pessoal, o que acontece? Tem dois tipos de substrato. Eu falo que tem porque eu tenho experiência aqui no meu cultivo de formas de substrato que mantém a sua suculenta úmida por mais tempo e substrato que deixa seca, torrada com um dia de rega, sendo necessário regar até 2 vezes ao dia, dependendo do tempo, né? Dependendo de como tá a temperatura. Aqui na minha cidade, nos últimos dias, eu molhei suculenta 2 vezes ao dia. E quando eu vou molhar, eu sempre observo os vasos antes de jogar água. Apesar de que eu jogo com mangueira, mas eu não saio jogando sem observar, não. Tem vaso que fica úmido, tem vaso que tá seco assim, ó, parecendo poeira. O que eu faço? Eu vou molhar mais esses vasos secos e os outros eu não vou jogar água todo dia. Mas por que isso acontece? Muitas vezes a gente prepara o substrato de uma forma, depois prepara de outra forma. Eu já tive várias formulações aqui de substrato. Então, no meu cultivo, eu tenho suculenta que foi plantada com terra vegetal, condicionador de solo, misturado com carvão. Tenho outras que é só com terral plantio, puro. Tenho outras que é terral plantio com bastante carvão triturado. E eu observo que entre esses vasos, tem vasos diferentes. Tem vasos que sentem muito a falta de água. Tem vasos que fica tranquilo, que a suculenta tá bonita, tá perfeita. O que eu observei então? Toda vez que a gente for plantar uma suculenta, observe sempre a espessura da folha dela. Se você fizer um substrato um pouquinho mais pesado, porque o substrato tem que ser leve, né? O substrato precisa de ter partículas grandes para fazer uma drenagem boa. Tem pessoas que colocam pedrinhas, tem pessoas que colocam casca de arroz, carvão triturado, que é meu caso, carvão triturado. Esse substrato que eu uso terral, ele tem turfa, vermiculita, perlita, ele tem esterco de gado em pequena quantidade, mas ele tem a terra, que é a base, né? E todas essas misturas. Essas aqui, ó, que tem folhas bem grossas, elas plantadas no substrato que drena muito, elas não sentem nada. Elas ficam do mesmo jeito, você rega pouco ou bastante, elas ficam bem. Mas essas, pessoal, que tem a folha mais fina, como essa aqui, ó, olha essa plantinha. Essa aqui é uma alcachofra. Ela tem a folhinha tão fininha que parece um papel. Se eu coloco ela num substrato muito drenável, ela vai sentir mais. O que eu tô fazendo então? Como o meu substrato tá muito drenável, eu tô regando ela todos os dias. Tem vezes que até 2 vezes ao dia esse vaso tá sequinho, tá vendo? Mas o que acontece? Viu que tem partículas grandes de carvão? Então ali ele vai ficando, a água não para, não tem como a água parar. Então, o ideal para ela, então, é fazer um substrato com um pouquinho mais de terra, para que ele fique um pouquinho mais úmido, mantenha essa umidade para ela ficar bem. Mas aí vem chuva intensas em cima dela. Se eu fizer um substrato barrento, como vai ficar a situação dela? Ela vai perder folhas, ela vai melar, né? Ela vai ficar uma planta muito encharcada. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre o meio termo. Se você colocar a terra a mais para ficar um substrato assim mais pesadinho, que ele ficando mais pesadinho, mantém mais a umidade,
Quando começar a chuvarada, temos que correr com essa planta. Aí começa a correria, né? Muitas amigas colocam aqui para mim sempre. Nossa, Joelma, eu carrego para varanda, levo para outro lado, levo para o lugar, levo para o sol abre, eu levo. Quando a gente está em casa, dá para a gente fazer isso, né? Então a gente mantém aquela planta no substrato um pouquinho mais pesado. Começou a chover, a gente corre com ela. Mas nem sempre a gente pode estar fazendo isso. Então, no meu caso aqui, eu estou fazendo o substrato sempre bem drenante e estou regando com mais intensidade. Quando chegar a época de chuva, eu vou manter essas plantas, a maioria delas, no mesmo ambiente. Então, igual eu já falei sempre aqui, estou falando sempre com vocês, vai ter planta, vai ter suculenta que eu vou tirar da chuva esse ano, que eu não vou deixar de jeito nenhum. Porque eu tive experiências muito ruins deixando elas no sol, né? Sol pleno, e aí vem a chuva e começa a chuva vários dias, semana toda, e elas apodrecerem, igual eu perdi o meu cacto, que aquele cacto parece um cérebro, né? Que não é o legítimo não, mas ele é muito bonito e eu gosto demais daquele cacto. O primeiro melou inteiro, não tive como salvar nada dele. Então, o que eu vou fazer esse ano? Com essas que eu tive problema, principalmente, eu vou estar retirando. Essa aqui, pessoal, olha, o substrato tá seco, mas ele tá com uma umidade. Olha esse, torrado, né? Olha aqui, tá completamente seco. Então, tem umas que vão secar muito mais do que as outras. E eu vou tomar mais cuidado esse ano, de vez em quando, claro, com aquelas que eu vejo que são muito mais delicadinhas, com a folha muito fininha, observar a questão da rega. Porque se eu fizer também o substrato muito úmido, eu vou ter problema. Então, tá sempre de olho nas regas. Olha essas folhinhas gorduchinhas aqui. Essa aqui aguenta muito bem. Um cotiledon, ele tá lindo, maravilhoso, dá gosto de ver. Não, dá vontade de pegar assim, toda hora ficar olhando. Tá parecendo até uns frutinhos maduros, de tão bonito que a folha tá, né? Então, esse aqui, ele aguenta bem mais, por muito mais tempo. Um substrato seco, que você não rega todo dia, porque ele vai aguentar. Ele tem reservas de água, né? Mas aquelas plantinhas de folha muito fina, são as que a gente mais perde. A gente perde muita folha delas, porque elas desidratam, elas alimentam daquelas folhinhas de baixo e desidratam. Sempre recebo, né, perguntas aqui. Por que que as minhas suculentas estão com as folhas de baixo secando, né? As pontas, começa pelas pontas e tá secando, amarelando. Por isso, tá faltando rega ali naquele espaço que ela deveria ter recebido, aquele espaçamento foi muito longo. Ela vai começar, então, a alimentar das folhas de baixo, né? E isso vai amarelar mesmo, então é normal, não pode amarelar de cima. Aqui, aproveitando, né, que eu tô passando perto dela, mostrar para vocês a floração da minha rosa do deserto negra. Ela tá começando aqui a abrir os botões. Tem uma flor aqui, ó, que ela perdeu ela. Ela abortou ela, olha, não sei por qual motivo, né? Mas tá muito quente, pode ser por isso também. Aqui, pessoal, olha que coisa mais linda. Essa jardineira, eu tinha uma echeveria ali naquele espaço. Eu tirei porque ela é daquelas grandes, né? E eu coloquei ela por um tempo, achei que ela ia tomar conta das outras, então eu tirei fora. Essas aqui, ó, tá ficando maravilhosa com a floração. Vou deixar só por uns dias, depois eu vou estar retirando. Tá muito linda. Essa é a minha Bembades. Ela tem 4 rosetinhas, tá formando tipo uma colônia aqui nesse canto. Eu achei muito bonito o formato que ela tá rendendo. Gosto demais dela e quero também, pessoal, esse ano, né, final desse ano, já vou começar a comprar algumas echevérias. Eu vou focar mais nas echevérias, porque o que eu observo, eu gosto de todas as suculentas, todas. Mas o efeito das echevérias é indiscutível, né? Essa rosetinha com folhinhas grossas, eu acho assim que esse ano mesmo que eu me toquei de tantas suculentas que eu tenho, que eu não estava focando tanto nas echevérias. Eu quero muitas echevérias, eu quero as gibifloras, que eu gosto demais das gibifloras, sou fascinada por elas, eu tenho poucas delas, né?
e quero ver se eu consigo também maiores, echevérias maiores, médio e de grande porte, porque a beleza delas, elas chamam muito atenção no ambiente que a gente coloca elas. Nossa, elas ficam assim espetaculares, né? Essa minha aqui, pessoal, tá manchando toda. Ela com certeza ela tá com um tipo de fungo. Eu tô observando se ele vai continuar, né? Mas assim, ela manchou inteira. Essa é a minha Blue Waves. Ela tava uma mudinha bem pequena. Interessante que ela tá crescendo muito bem, mas ela manchou toda. Mas tá com desenvolvimento muito bom. Então eu vou observar as folhas novas dela, né? Olha que linda, olha a cor, né? Eu fico encantada com a coloração, com esse rosado que dá nas folhas delas. Elas são maravilhosas. Eu fiz essa floreira e quero ver se eu consigo mais, né, para fazer bastante echevérias, ficar com rosetinhas assim por todo o canto, porque essas altas, pendentes, as pendentes principalmente, pessoal, não quero ficar muito investindo nessas pendentes. As que eu tenho, vou continuar, né? Não vou desfazer delas, mas assim, vou diminuindo, não vou ficar rendendo vasos, vou doar o excesso, né? Já tirei várias aqui, já doei, né? E quero ficar com essas rosetas. Olha que coisa mais linda. A minha Madiba tá começando a acordar. Olha a beleza dessa agavoide. Essa é uma que mais me chama atenção. Quero várias assim, ó, desse estilo assim. Essa já é bem grandona, não tem identificação dela, mas eu acho que ela vai ficar bem gigantesca. E tem também as pequenininhas, que são bem pequenininhas, que a gente fica assim encantado com elas também, né, pessoal? Tem várias que são rosetinhas miúdas, mas são muito bonitas também. A minha querência mesmo aqui, ó. Tá vendo o vaso dela aqui entre as outras? Ela tá muito lindinha ali. Ela é muito linda. A querência é uma que eu tava querendo demais. Consegui muda dela. E só esse ano que eu consegui. E ela tá rendendo bastante. Olha aqui esse cantinho. Só esse cantinho que falta agora para ela encher. Porque ela já encheu bastante o vaso. Ela é bem generosa. Todos os lugares que eu cortei galinho dela e coloquei, ele pegou. Por isso tá rendendo tanto. Olha como que ela é. Ela é muito lindinha. Ela é muito maravilhosa. Eu gosto demais da querência. E já me falaram que ela não é fácil de cultivar. E eu tô indo bem, tá adaptando bem com ela. O substrato dela tá com os mocotes, tá vendo? Essas bolinhas. Coloquei os mocotes, agora tá precisando de começar a adubação. Já era até para eu ter colocado mais adubação. Vou colocar agora, porque agora que elas vão acordar e ficar bem grandes e bonitas, né? Interessante que nesse último inverno, eu sempre gosto do inverno pelo fato de não ter chuvarada e as suculentas ficarem com cores muito bonitas. Eu não achei que as minhas plantinhas esse ano ficou com cores assim tão bonitas não, pessoal. Eu achei assim que não ficou não. Esse ano foi o primeiro ano que eu observei assim que as minhas suculentas não ficaram muito legais não. Tive muitas perdas também por causa de nematóide, na época do frio agora. Fiz muitas podas, perdi muitas, então foi muito chatinho. Aqui tá tendo brotação, né? Esses cactos aqui estão todos brotando. Esse marronzinho é o mais difícil de brotar. Eu tenho ele já há um tempão e ele não rende. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó, que eu perdi o primeiro vaso dele e agora não vou deixar na chuva de jeito nenhum. Deixo ele seco bastante tempo. Às vezes eu pulo ele, deixo ele seco, né? Tô regando, deixo ele seco, porque ele tem muita água, né? E pelo fato dele ter muita água, ele já não precisa de manter ele tão molhado. Então, mantenho ele ali, ó. Sempre recebendo água, mas com espaço bem grande, né, pessoal? Para não perder mesmo. E as minhas plantinhas estão assim, o substrato, como eu falei para vocês, ele tem que ser muito bem elaborado, né? Para cada época do ano, a gente tem que ter um tipo de cuidado. E pelo sim, pelo não, melhor fazer ele bem drenante
e quando chegar a temporada de chuva, você ficar mais tranquila e na época da seca, molhar mais vezes para você não ter prejuízo com plantas desidratadas, né? Então eu vou regando mais, quando chegar a época da chuva, eu tô mais ou menos tranquila, né, pessoal? Porque 100% não dá. A gente vai acertando ali e a gente vai aprendendo com os erros, e isso que faz a gente ter experiência e cuidar melhor delas, né? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.